E aí, meu povo, o mês do Halloween acabou, o Halloween se foi, mas o Halloween não sai de mim. Gente, vamos falar de história de terror? Por quê? Porque hoje é dia 2 de novembro, dia de finados, dia dos mortos. Então, gente, para poder a gente falar de uma história bem legal e que combina, eu e a Bárbara combinamos de ler uma coisa em conjunto. E essa combinação funcionou porque a gente leu uma coisa muito legal e é a cara do nosso Dia dos Mortos, Dia dos Finados. A gente lê então um conto do M.R. James, pessoal, A Vista de uma Colina, que foi tirado dessa edição aqui. Mas vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Pois é, gente, a gente leu um conto dessa edição aqui, ó, que é uma edição da Pandorga. Veio assim, num box, e vieram 3 livros. Vieram 3 livros, então. Aí veio o pôster, que vocês estão vendo aí, vieram marcadores e tudo mais. E é uma edição que compensa demais pela quantidade de contos. A gente tem aqui 3 livros recheados de contos do M.R. James, as histórias que ele escreveu de fantasmas e tudo mais, que foi o que levou ele à fama, né? Só que ele era um erudito, ele era muito inteligente, ele foi um pesquisador estudioso, assim, que fez muita coisa importante na sua vida acadêmica. Então, ele era um cara muito além das suas histórias de fantasma. Mas o que levou ele à fama mundial foram as histórias de terror, as histórias de fantasma. E o conto que eu e a Barbie lemos hoje, a Barbie lá dos livros e filmes da Bar, o vídeo dela já saiu, já vou deixar fixado aqui nos cards. Foi justamente esse, A Vista de uma Colina. E é uma história de fantasmas que combina bem com esse nosso dia. E é o seguinte, rapidinho alguns recadinhos. Primeiro, o Ler Vicia precisa muito da sua ajuda para continuar existindo, muito do seu apoio. Então, vai estar fixado aqui no primeiro card o nosso perfil no Apoia-se. Para vocês apoiarem o Ler Vicia com uma quantidade pequenininha, para vocês não vai fazer falta nenhuma, mas para mim vai ser de grande ajuda, já que agora o Ler Vicia é o meu trabalho de tempo integral. Então, eu preciso da ajuda de vocês para o canal continuar seguindo em frente. E vocês ajudando, vocês vão ter diversas recompensas. Então, deem uma olhadinha aí no Apoia-se, porque tem muita coisa legal, muita recompensa boa. E se você não conseguir ajudar pelo Apoia-se, ajuda pelo Pix, que também vai estar fixado aí no primeiro comentário. Eu vou deixar o link desse livro para vocês comprarem lá na Amazon, aqui também no primeiro comentário. Comprando pelo primeiro comentário, por esse link meu aí, vocês ajudam demais o canal. Para vocês o preço não muda nada, mas vem uma pequena porcentagem para mim. Então, gente, vocês não sabem o tanto que ajuda. Comprem tudo que vocês puderem por esse link aí. Vamos falar desse conto aqui então. É um conto que teve um problema e me incomodou. A tradução desse volume, dessa coleção aqui, não ficou muito boa. Eu achei uma tradução meio... Sabe quando você tem umas frases que parece que não tem muito nexo, que não combina? Parece que a frase como um todo fica esquisita. As palavras não estão se encaixando. É essa a minha impressão com esse livro. Ficou uma tradução esquisita. Não ficou uma tradução que flui. E o texto do M.R. James não é um texto difícil. Eu já li outras traduções, já li tradução de internet, já li tradução que saiu em um ou outro livro dessas coletâneas antigas, já li a tradução da Penalux, que foi aquele volume que a gente tinha até então, e ele não tem um texto assim, o texto dele é bem fluido, mas aqui ficou uma tradução esquisita, que deixou o texto meio capenga, meio travado e por horas sem nexo. Me incomodou um pouco isso, mas aí vem aquele peso, que isso aqui, M.R. James, é difícil de encontrar. M.R. James, a gente não tem quase nada dele aqui no Brasil. Então isso aqui é um material incrível que todo leitor de terror, todo leitor de história clássica tinha que ler. Então vale muito a pena. Aí vai de acordo com vocês. Se vocês preferem encarar uma tradução meio estranha, mas em compensação ter histórias boas. Ela não afeta muito o andamento da história não, essa tradução. Dá pra poder ler, só ler com um pouquinho mais de atenção, dando uma substituída na sua cabeça ali, pelas palavras que não deram nexo. Vai ter um trabalhinho a mais, mas é só fazer isso. Vamos lá pra história. A gente tem aqui então os nossos 3 personagens. Primeiro a gente tem o nosso protagonista,
que ele é o... Deixa eu ver o nome, tem um nome diferente. É o Fanshawe. Fanshawe é um estudioso, é um cara... Ele é quase um arqueólogo, só que por conta própria. Ele gosta de estudar, ele gosta de encontrar relíquias, de observar relíquias, de observar antiguidades, esse tipo de coisa. E ele sai em uma viagem, então, pela Inglaterra, e ele vai parar no sudoeste da Inglaterra, naquelas aldeiazinhas pequenas, aquelas charnecas, aqueles vales e campos gigantescos e tudo mais. Ele vai parar ali, então, e ele acaba se hospedando no castelo do... Como que chama o cara aqui? É do... Ixi, eu esqueci o nome do cara, mas é o ricão aqui da história, o ricaço. É o Sr. Richards. Ele acaba se hospedando no castelo do Sr. Richards, que é um sir muito rico, de família nobre e tudo mais. Ele se hospeda lá então, para poder ficar ao redor ali, fazendo suas pesquisas, seus estudos, observando todo lugar, porque tem uma fama bem grande de que ali próximo, em uma colina, foi um sítio arqueológico de uma cidade romana. Bem interessante. Então ele vai lá e o Sir Richard vai e fala para ele: não, a gente tem de frente aqui o castelo, tem uma colina. E essa colina, ela é bem famosa, ela tem muitas coisas estranhas por lá. E um certo estudioso, igual você, no passado, o Baxter, ele encontrou muitas coisas por lá, mas ele também teve uma história bem sinistra. Então, dê uma olhada nessa colina. E o Sir Richard entrega para ele um binóculo. E ele fala: esse binóculo aqui foi feito pelo Baxter. O Baxter, além dele ser entusiasta da história, entusiasta das antiguidades, ele também conseguia inventar algumas coisas, criar algumas coisas. Então, usa esse binóculo aqui para você poder dar uma olhadinha na colina. E o Fanshawe vai, pega o binóculo e olha então. Quando ele coloca o binóculo, ele avista a colina e ele avista algumas ruínas. Ele primeiro fala que é uma torre de uma igreja muito alta. Ele avista umas ruínas, umas coisas estranhas. Ele começa a falar que está vendo pessoas andando por ali e tudo mais. Quando ele tira o binóculo, ele não vê nada. Ele só vê a colina ali, as árvores e tudo mais. Ele fica: ah, mas não é possível. Deve ser porque eu estou colocando o binóculo, eu estou vendo bem de perto. E o Fanshawe resolve então ir lá até a colina de pé, em uma viagem, uma expedição particular, para poder avistar o lugar, conhecer o lugar e matar sua curiosidade de história. Ele vai para lá então. Chegando lá, ele tem uma experiência horrível. Ele volta para a casa do Sir Richards e fala que aconteceu coisa horrível com ele, que ele teve sensações horríveis, que ele sentiu uma mão tocando na nuca dele e que ele sentiu um frio abrasador lá, mas que ele não viu ruína nenhuma. Mas, quando ele colocava o binóculo, ele via um enforcado nas pedras da ruína, um enforcado lá na colina. Olha pra vocês verem. Quando ele tirava, ele não via nada. Ele volta pro Sir Richards e o Sir Richards fala: pois então, eu acho que chegou a hora de eu contar a história do Baxter. Ele vai contar então a história desse homem, desse senhor, que morou ali nas cercanias daquele lugar, e que esse senhor era também um entusiasta das antiguidades, da história e de relíquias, esse tipo de coisa. E ele andou nessa colina pesquisando as coisas, fazendo escavações, fazendo sítios arqueológicos por conta própria, e encontrou várias coisas lá. Diversas coisas antigas, que até ele fala que remota aos tempos do Império Romano, lá naquela colina. E também encontrou ruínas de construções antigas e tudo mais. Só que esse Baxter começou a envolver com coisa que não devia. Tem uma certa passagem aqui da história que os aldeões da vila descobrem o Baxter na cabana dele, cozinhando assim num caldeirão, assim na lareira, fervendo ossos na lareira. E ele fala que não, ele tem até uma parte que ele acaba jogando os ossos dele assim na perna dele. Ele começa aquele berreiro, todo mundo fica assustado, pega aquela mistura nojenta de ossos e joga fora. E ele fala: não, não mexa com isso, que não sei o que, isso daí não é coisa para se mexer. E ele faz uns artesanatos muito macabros, ele faz umas máscaras.
Só que ele fala que ninguém pode colocar essas máscaras no rosto, porque colocar essa máscara no rosto é ver através dos olhos dos mortos. Olha pra vocês verem. E o negócio vai ficando muito estranho, esse Baxter era muito sinistro, e ele vai ter um final muito trágico envolvendo essa colina onde o nosso protagonista foi. E a história vai continuar a partir daí. Eu não conto mais nada. É um conto das suas 35, 37 páginas mais ou menos, é um pouquinho mais longo, mas ainda assim é um conto assim muito bom. Eu li ele 2 vezes. Primeira vez eu li, eu não entendi muito, eu acho que foi por conta da tradução, teve momentos que eu fiquei meio perdido ali. Aí eu li uma segunda vez, tive uma compreensão melhor e aproveitei bem mais o conto. E gente, que conto é esse? Que é isso aqui? Isso aqui é muito bom. M.R. James era um mestre, né, gente? O cara sabe contar histórias de terror como ninguém. Sabe contar histórias de fantasma como ninguém. E eu adoro essa pegada que ele coloca nas suas histórias do passado. Ele coloca muito isso, até porque ele era, né, um grande entusiasta do passado. Ele era um rato de biblioteca. Ele era um acadêmico, né, muito renomado e muito empenhado. Então, esse negócio do passado, relíquias do passado, mistérios do passado, e ruínas, e historiadores, e esse tipo de coisa é muito presente nas histórias do M.R. James. E aqui não é diferente. E, gente, o que é isso aqui? É muito legal, é muito sinistro as coisas que acontecem, o andamento que a história vai tendo, então, e a gente descobrindo mais sobre esse Baxter aqui do passado, as coisas malucas que ele fazia. E tem um negócio aí envolvendo o binóculo que ele usa para poder observar a colina, é bem legal. Então fica a dica aí, é uma história muito boa. A única coisa que eu reclamo mesmo que me incomodou foi essa tradução, que ficou um pouquinho esquisita. Mas não atrapalha o andamento da história, é só ler com mais atenção, porque às vezes tem uma frasezinha ou outra que parece não fazer sentido. Mas ainda assim é bem legal. Ficou uma edição bonita e tudo mais. E eu vou deixar o link aí então no primeiro comentário para vocês comprarem o box. E também falar aqui para vocês que tem o episódio da série da BBC Ghost Stories for Christmas. É uma série clássica da BBC que eles adaptavam então histórias de fantasmas na época do Natal, que é essa tradição britânica, né? Eu faço muito aqui no canal, já fazem 2 anos que eu venho fazendo o quadro Histórias de Fantasmas para o Natal, que é no final do ano, sempre em dezembro eu faço esse quadro, já fazem 2 anos que eu faço, e agora vai ser o 3º ano que a gente vai fazer, e eu sempre trago alguma coisa do M.R. James. E os britânicos lá fazem isso assim há séculos, há gerações, esse negócio de sentar ao redor da árvore de Natal, sentar ao redor da lareira, tomando uma boa xícara de chá e contar histórias de fantasmas, histórias assustadoras na época do Natal. Não precisa, a história não precisa se passar no Natal, ser envolvida com o Natal, mas tem que ter esse clima assustador e fantasmagórico. E eles fizeram então um episódio para esse conto aqui, e eu postei aqui no canal, vou deixar aqui nos links, aqui nos cards então, para vocês assistirem, tá postado aqui bonitinho, alta qualidade, legendado, vão lá assistir porque é raridade, povo. E o episódio ficou bem legal também, não tá tão fiel ao conto, a ideia ali, o fio da história tá ali, mas eles deram uma mudadinha, principalmente no final, mas ainda assim é muito legal e agrada demais a gente que gosta das coisas antigas, né, gente? Então fica a dica aí. E é isso, povo, eu espero que vocês tenham curtido. Vão lá no canal da Barbie, os livros e filmes da Bá para vocês assistirem, como eu disse, tá aí nos cards aí, corram lá para vocês verem a opinião dela, a resenha dela desse conto, e até o nosso próximo vídeo. Deixa o dedão aí e até lá, tchau, tchau!